Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem com teu amor. Venha com teu amor. Vem fluir em mim. Vem fluir em mim. E nós vamos cantar mais uma vez esse refrão, pedindo: vem, Espírito Santo. Nós vamos aprender esta canção, pedindo que o Espírito Santo seja Senhor da nossa tarde, que a nossa tarde seja uma tarde diferente e que seja conduzida, modelada, formada no poder do Espírito Santo de Deus. Cantemos esta verdade. Vem. Espírito Santo, vem, sopra sobre nós, sopra sobre nós. Com toda a força do seu coração, diga essa verdade. Espírito Santo, Espírito Santo, vem, poder do alto, vem sobre nós. vem, Sopra sobre nós, sobre as nossas sopra famílias, sobre nós, sobre tudo aquilo que nós temos e somos. Sopra. sopra sobre nós. Nesta tarde, sopra a esperança sobre nós. Mais uma vez, vem. Vem, Espírito Santo, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. vem, Sopra sobre nós. sopra sobre nós, sopra sobre nós. Coloca a mão na direção do seu coração e diga: vem, Espírito Santo. Nesta tarde, eu me abro ao teu querer, à tua vontade. Que todo o meu corpo, os meus ouvidos, a minha mente, eu abro, Senhor, as portas da minha casa, da minha família, porque eu quero consagrar a partir deste momento, Senhor, a minha família. Eu consagro, Senhor, ao poder do teu Espírito Santo, que a minha família, Senhor, a partir de mim, comece a sentir, Senhor, toda a graça de renovação, restauração que se dá, Senhor, a partir deste momento. Cantemos e consagre mais uma vez a sua família, a sua casa. E você vai cantar esta canção e você vai profetizar que o Espírito Santo está entrando na sua casa nesta tarde, naquilo que são as maiores dificuldades que a sua família enfrenta, os vícios, aquilo que é difícil para você hoje, aquilo que é mais desafiante para você no dia de hoje. Consagre neste momento e permita que o Espírito Santo de Deus possa mesmo ser luz em tudo aquilo que é escuridão na sua família. Cantemos pedindo mesmo esta graça do Espírito Santo. Vem. Aproprie desta verdade, irmão. Cante com fé, com autoridade, com profecia, com unção. Vem. Vem, Sopra sobre nós. sopra sobre nós. Pode ser melhor, família, se você precisa disso. Vem. Cante com autoridade, pai, mãe. Eu quero ouvir a sua voz, família. Espírito Santo, Cante neste momento com autoridade, como pertença. Como homens e mulheres que sabem o que quer, que é o Espírito Santo.
sobre nós, sopra sobre nós. E nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus, ele sopra sobre nós. Mas neste momento nós precisamos desse mover mais profundo de nós, no mais profundo da nossa alma. E nós permitimos isso, que o Espírito Santo de Deus, neste momento, ele fale, e nós queremos escutar. Coloque a mão sobre os seus ouvidos. Fala: Senhor, eu quero escutar a tua voz. Eu preciso escutar a tua voz, Senhor. Eu me coloco, Senhor, à disposição para ouvir a tua voz. Nós vamos chamar o Padre Sandro, que vai falar conosco nesta tarde, e que ele seja canal de graça, de luz e resposta também de Deus para a nossa vida, para as nossas famílias. E nós vamos cantar essa canção pedindo mesmo o Espírito Santo de Deus na vida do Padre Sandro. Cantemos, vem. Espírito Santo, vem, sopra sobre nós, sopra sobre nós, vem, Espírito Santo. Sopra sobre nós, sopra sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vamos nos sentando, por favor. Nós vimos então nesta manhã, a nossa fé, o fundamento desse projeto, a necessidade que nós temos de estar em comunhão com Deus, que Deus não brinca com a gente, Deus não brincou com você quando você se casou. É duro, mas às vezes pode acontecer que a gente olha para a nossa própria vida, para a nossa história, para a nossa vocação, como nós fazíamos um pouquinho também na primeira pregação, quando a gente olha assim de forma imatura, quando a gente acha que o nosso, ao menos para vocês, quando eu acho que o meu casamento foi um deslize, um descuido, onde eu estava com a cabeça, então assim, às vezes a nossa história pode passar por nessas curvas amargas, dolorosas, e às vezes nós ficamos com essas marcas. E a irmã, na segunda pregação, ela justamente nos conduzia também nesse sentido já, dentro do âmbito familiar, da responsabilidade, os filhos, a capacidade, e às vezes as pessoas vêm e dizem: Padre, abençoa o meu filho. Eu digo: olha, eu vou abençoar, mas eu tenho certeza que a sua bênção, veja, não diminuindo a bênção do sacerdote, ou dizendo que ela não é importante, o padre não está dizendo isso, mas é simplesmente para enfatizar. Só que não esqueça, pai e mãe, que a sua bênção de genitor, de genitora, de
coparticipante de Deus, na graça de Deus da criação, né? Do filho que Deus se deu. Então, se o padre tem por Deus dada a autoridade de abençoar o seu filho, tanto quanto você também tem essa autoridade, porque foi das tuas entranhas. E quando eu falo dessas entranhas, eu não estou me referindo só ao feminino, né? Embora nós todos viemos de uma entranha feminina, né? Do útero materno. Mas essas entranhas que de alguma forma também, né, são as entranhas masculinas, né? Todos nós, né, nós homens também precisamos aprender a gerar filhos. As nossas entranhas, e isso aqui, já digo assim dessa forma, isso os antigos, né? Isso era muito, por exemplo, né, na cultura, né, talvez não na cultura, mas enfim, num olhar mais profundo da cultura, né, daquilo como os judeus, né, percebiam e concebiam a vida, né? Então assim, para eles, para um judeu, justamente as entranhas, as vísceras eram tão mais importantes que hoje nós temos. Sabe aquilo que hoje para nós significa o coração, né? O coração, né? Os afetos, para a cultura, né, judaica, as entranhas, né? Justo por que eles concebiam isso? Porque, claro, eles tinham uma outra forma de conceber, né? Eles não tinham a ideia que nós temos hoje, mas é como se fosse a mesma ideia nossa que nós temos hoje do coração, só que para eles, ao invés de ser, né, o coração, eram as entranhas, uma forma, né, muito antiga de entender e tentar conceber a vida, porque eles entendiam, é daqui que todos nós saímos, é aqui que Deus plantou a semente. Então, e aí então a irmã nos conduzia, né, nesse sentido, né, para todos vocês, esta responsabilidade, né, sobretudo na dimensão profética aí, né, do gerar filhos, né, da família, né, em tudo aquilo que simboliza, né, que vem como consequência, né, da vida matrimonial, né, da vida familiar, né? Diga-se uma coisa importante de dizer, né? A família, ela não nasce com os filhos. A família, ela nasce no altar. Quando você disse para a sua esposa, eu te recebo, né? Quando você disse para o seu marido, eu te recebo, ali vocês já são família, né? E aí, obviamente, depois os filhos tornam-se também os frutos de tudo aquilo que é o desígnio de Deus. E agora, então, assim, nesse começo de tarde, para fazer vocês dormir, né? Porque um cochilo é sempre bom, né, irmã, nesse horário, né? Depois dessa comida, minha Nossa Senhora, então o padre aqui vai ter que se desdobrar aqui agora para não fazer esse povo dormir. Jesus amado, me ajuda. Vamos peguem comigo lá, Gênesis capítulo 3, versículo 9. Vamos ver. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Amém ou misericórdia? Amém. Todo mundo achou então. Versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde estás? Você lembra aonde o contexto que se dá esta pergunta que Deus faz para Adão? Você lembra desse contexto? Para a gente justamente, né? Porque obviamente aqui vejo a escritura, ela é muito rica, né? Então é claro que valeria até a pena, né? Só que claro, né? Vocês entendem, né? Nós não temos o tempo aqui, ao menos, né? Se nós pudéssemos ficar aqui até meia-noite, a gente leria assim uma boa parte, né? Mas obviamente nós temos aí, né? O retiro, ele tem também um começo, um meio e fim. Então a gente, né? O foco queremos esse versículo. Mas o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: aonde estás? Esse é o contexto do pecado, né? Adão e Eva, a criação. Amanhã nós vamos ver um pouquinho melhor também esses primeiros passos aqui do Gênesis, né? A lógica da criação, né? Deus, né? Homem e mulher os criou. Tudo estava indo muito bem, obrigado. Se alguma coisa, né? Entrou no meio, né? Cruzou o caminho e, enfim, aquilo que nós chamamos o pecado original, né? O homem e a mulher se desviam, né? Na lógica da desobediência, né? São textos aqui profundos que merecem, né? Mereceriam aqui, né? Um outro de tempo, enfim, mas que obviamente aqui não nos é permitido, como dizíamos. Mas então Deus aparece para o homem e pergunta para Adão:
aonde estás? E Deus queria perguntar para você agora também, para nós. Qual que é o seu nome? Fala o seu nome, bem alto. Sandro. Mais uma vez, no 3, no 3. 1, 2, 3. Sandro, onde estás? Aonde você está? Na página da sua vida, né? Imagine que a nossa vida é como um livro, como a Sagrada Escritura, né? Na página da sua história, aonde você está? Qual é o caminho que você está trilhando? A história do homem, narrada para nós, né, aí no livro do Gênesis, sobretudo nesses primeiros capítulos, né, maravilhosos, né, todo esse episódio do pecado. E aí então Deus, né, já entendendo, compreendendo tudo, obviamente na sua onisciência, aonde estás? E é interessante, né, aqui faço um parênteses, a situação, né, o episódio que acontece, aonde estás? O homem, né, com vergonha vai dizer, eu estava com vergonha e me escondi. Uai, por que você tem vergonha? Eu estou nu. Quem disse para você que você está nu? A mulher que tu me deste, ela me ofereceu do fruto e eu comi. Claro, vejam, é como se fosse aqui, né, uma espécie de um discursozinho, né, permitam-me dizer assim, né, sem querer, obviamente, diminuir a Sagrada Escritura, mas só para a gente aqui se localizar. Sabe aquele tipo da criança, né? Vocês que são pais, por exemplo, né? Sabe quando a criança já meteu o dedão no bolo, estragou todo o glacê da mãe, né? E estragou, né, o bolo aí do aniversariante, né? E tipo assim, né? Fez já a burrada, fez já né, a patetado, enfim, né, já fez a arte. E a mãe já sabe que a criança fez, né? Mas tenta abrir um discurso, um diálogo com a criança. O que fizeste, né? Um pouco essa cena, né? Deus já sabia, já tinha entendido o que tinha acontecido, mas tenta abrir um diálogo com o homem. Quem disse, né? Então começa a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Então, né, o parênteses que nós estamos fazendo aqui, é o sentido aqui para o pecado. Adão põe culpa na mulher. Deus então vai para Eva, né? O que fizeste? O que a Eva faz? Foi a serpente. Vejam, gente, o sentido do pecado, né? Nós, quando a irmã contava, né, a nossa história do bolo, né, o padre vai indo, vai abrindo as portas, é um pouco isso, né? Nós, na nossa vida, nós às vezes, ou damos-nos conta, ou mesmo quando nós não nos damos conta, nós temos dificuldade de aceitar as nossas fraquezas. Então esse é um pouco o parênteses que eu quero fazer. Por que eu digo um parênteses? Porque, cara, não é aqui a ênfase que nós queremos dar. Mas queria enfatizar aqui um pouco essa pergunta, que Deus faz para o homem e para a mulher, né? Para o homem e para a mulher, ou seja, para o gênero humano ali. Aonde tu estás? O que tu fizeste? Então, nesse projeto que Deus fez para nós, que Deus sonhou para nós, nós começamos então a elaborar o nosso projeto, tentar colocar, né, a construção da nossa casa, da nossa morada, da nossa vida, da nossa história, do nosso caminhar. E isso, claro, se dá para todos nós, né? Se dá também para nós consagrados. No nosso chamado, no nosso apostolado, na nossa missão, Deus também tem um projeto e Ele quer também colocar, né? Ele conta conosco, Ele conta comigo, Padre Sandro, para que eu também coloque de pé aquele projeto que Ele pensou para mim. E esse projeto que Deus pensou para você e para a sua família, o projeto de Deus é a família, como nós aqui estamos, né, frisando. Só que vejam, no andar da carruagem, no andar das coisas, alguma coisa se atravessa no meio e atrapalha tudo. Então, às vezes pode acontecer na nossa vida coisas do tipo assim, né? Ah, eu te amava,
Mas desde que o teu irmão veio morar com a gente nessa casa, a nossa vida virou um inferno. Não sei por que a risada, irmã. Eu não entendi, mas eu vou tentar continuar. Mas assim, o padre entendeu por que vocês estão rindo. Porque na verdade tem a ver com a nossa vida, né? Faz parte, né, de muitas das nossas histórias. Gente, é fácil nós caminharmos com Deus, é fácil nós irmos em direção de Deus, do projeto que Deus tem para nós, quando tudo, né, corre frouxo, quando tudo corre bacana, quando tudo está dando certo. Difícil é perseverar no caminho, no projeto de Deus, quando o cunhado veio morar com você e você não esperava. Quando alguma coisa deu errado. Por exemplo, quantos casais, por situação econômica, situações reais que eu poderia citar para vocês aqui, né? Como diz o ditado, né? Matar a cobra e mostrar o pau, né? Ou seja, para dizer assim, de casos concretos, de casos que nós atendemos nos nossos atendimentos, nas nossas paróquias, e até familiares nossos, irmãos nossos. Eu perdi o emprego, né? Então vejam, a pessoa às vezes construiu o seu projeto, quase que, né, naquilo que Jesus vai dizer, né? Do construir a casa na rocha e construir a casa na areia. Então de alguma forma quase que aquela tentação de querer construir uma casa muito bonita, mas na areia. Então, é muito fácil construir e levar adiante o projeto de Deus. Então, ser um bom, né? Por exemplo, se você gosta de carro e gosta de dirigir, né? É bom, né? Você é hábil no que você faz. Quando a estrada é boa, um asfalto novo, né? Tudo reto, e você pode colocar 160, 170 no seu carro, porque quem sabe ele é daqueles modernos, né? Que não, né? Tudo meio automático, e né? Tem até os pilotos automáticos, que você aperta um botãozinho, o bicho vai embora sozinho. É fácil ser piloto assim. Difícil é ser um piloto quando a estrada ela não é mais um asfalto, ela não é mais uma reta, mas ela é umas pirambeiras. Umas curvas tenebrosas e perigosas, e você assim, quase que você deixa o seu carro, e você sabe muito bem que deixar o carro ir para para um abismo, para uma pirambeira, é colocar tudo em jogo. E na nossa vida acontece isso. Então vejam, no caminhar do homem, do projeto de Deus, Deus não desistiu do projeto. Só que vejam, o homem e a mulher aqui de alguma forma, né, alguma coisa se meteu no meio e atrapalhou todo o projeto. Então, é difícil ter que lidar, né, com os reveses da vida. É tão fácil, minha gente, não é? É tão fácil quando você já se formou, você já fez a faculdade dos teus sonhos, você já está muito bem empregado, né, numa boa empresa, que você está vendo o seu futuro, você tem um futuro brilhante pela frente, porque o seu chefe já te falou, você sabe que a carreira está aberta para você naquela empresa, coisas desse tipo. Só que de repente você não contava mais um avião, puff, uma bomba, puff, caiu bem no meio do seu caminho e você não consegue mais dar um passo sequer na direção desse seu futuro brilhante. E muitas pessoas, né, nesta lógica, perdem o sentido, perdem a esperança, não sabem mais o que fazer. E aí começam então as frases famosas: eu te amava, mas eu não te amo mais. Eu não te amo mais, mas aí é importante aqui nesse sentido até do autoconhecimento, né, o conhecer a si mesmo, e você saber detectar o que é o amor, e o que são as dores, as dificuldades, os combates, os problemas, ou enfim, né, tudo aquilo que simboliza, né, este atrapalho que se meteu aí no meio do teu caminho, e que você depois disso, você não conseguiu mais recuperar, talvez. Ou então, por exemplo, vejam quantas situações. Eu acho tão bonito, gente, me permitam lhes dizer isso. Eu sou muito feliz na minha vocação. Mas a vocação de vocês é uma bênção. Deus assim o chamou de forma maravilhosa, Deus deu para vocês uma graça que não deu para nós religiosos.
A graça, por exemplo, né, próprio sentido aí da paternidade biológica. Nós não somos chamados a ser pais e mães biológicos. Obviamente nós sabemos muito bem disto, né, somos chamados a ser pais e mães, né, no sentido espiritual, porque isso todo homem e toda mulher precisa gerar filhos para Deus. Isto é o sentido da nossa vocação, o sentido de todo homem e de toda mulher. Gerar filhos para a eternidade, gerar filhos para o céu, gerar filhos para Deus. Mas de forma muito específica, o chamado de vocês, Deus o chamou para gerar filhos, né, para contribuir em tudo aquilo que é o sentido aí da maternidade e da paternidade. Então vejam, dentro desta dinâmica, às vezes bate na porta da gente, por exemplo, né, desses tantos reveses ou de tantas situações desagradáveis, por exemplo, uma doença. Quantos casos, né, a irmã estava contando alguns casos, quantos casos nós atendemos de pais e mães aflitos? Os nossos celulares hoje, né, irmã, claro que existem muitos daquelas mensaginhas que não valem nada, né? Eu estava falando para alguém aí, né, hoje em dia esses grupos do WhatsApp, assim, às vezes mais atrapalham do que ajudam, mas isso é uma outra coisa, né, deixa para lá. Mas tirando a coisa ruim do WhatsApp, né, porque tudo na vida, né, tem um lado positivo e um lado negativo, e os nossos WhatsApps têm toda essa tristeza, essas parafernalhas que às vezes mandam para a gente, que dá vontade às vezes de dizer assim, pelo amor de Deus, cria vergonha na cara. Mas tirando isso, né, a graça que é, né, então aqui eu estou aqui nos Estados Unidos, né, eu recebo uma mensagem, olha padre, reza pelo Mateus, porque ele entrou novamente em coma. Ele é um jovem de uns 16 anos que está com um tumor gravíssimo no cérebro. Que os médicos, do olhar da medicina, vão tentar acudir, fazer o que é possível. Mas, né, o tumor é espalhado em tantas partes do cérebro que não tem como operar. Então os médicos tentam, né, acalentar daqui e de lá de um jeito ou de outro. Então assim, vejam, a graça que é isso, né? Eu estou aqui, eu recebo essa mensagem, eu começo a rezar pelo Mateus, Senhor abençoa. Então, tem disso. E às vezes, né, eu estou puxando esse gancho, por quê? Porque às vezes isso bate na nossa casa. Um filho, um parente, um pai, a esposa. Tem um vídeo aqui dos Estados Unidos, faz muitos anos que eu vi esse vídeo, eu não vou lembrar o nome, e também não interessa aqui, porque o importante é o sentido que ele traz para nós, de um jovem, ele tinha se prometido em casamento, né? Ele, ela muito bonita, uma jovem bonita, trabalhava, aquela coisa toda, e ele, etc, etc. Ele fez a maior, né? Pediu a mão dela em casamento, de forma assim, sabe, romântica, bonita, como é normal, gente, né? Quem sou eu para dizer que isso está... Né? Enfim, depois dele ter feito isso, né, passou uns meses, uns dias, e ela teve um gravíssimo acidente. E pasmem vocês, daquela jovem bela, porque, né, o vídeo mostra justamente o antes e o depois dela, uma jovem bonita. Ela ficou na cama, com uma paralisia, o rosto totalmente deformado. Deus não existe? Aí vejam como que as coisas daquela experiência, e vejam, eles não eram casados, eles estavam prometidos em casamento, né? Não sei como que funciona aqui, mas é como se fossem noivados, eram noivos. Dessa experiência nasce no coração dele, porque ele era músico, é músico, nasce no coração dele uma música. Onde a música ele vai dizer mais ou menos assim em inglês. Eu claro que eu não vou cantar em inglês porque eu não quero escandalizar vocês aqui, nem pelo meu inglês e nem pelo meu afinamento. Mas a música vai dizer mais ou menos assim, que cara eu seria se bem agora que você precisa de mim eu te abandonasse. Quem seria eu? Se justamente nesta hora que você... E aí no vídeo é interessante porque são aqueles tipos, claro, né, aquele tipo de vídeo que comove a gente, mas que tem um lado, né, de muita verdade, né, porque justamente, né, acompanhando depois, tem a história deles e tal, e ele faz essa música e aparece, né, ela praticamente precisa quase que de uma UTI em casa, né, ela ficou totalmente, enfim, deformada, o rosto não caminha, precisa de, né,
de ser acudida em todos os sentidos, né, para o banho, para as necessidades, para comer. E ele vai dizer: que cara eu seria se eu te abandonasse bem agora. Ou então aquele velhinho, né, de tantos anos casados, já com 50, 60 anos casados, só que no finalzinho da vida dela, ela fica com Alzheimer. E ele tenta cuidar da esposa, porque eles se amavam. E aí chega um certo momento, ele não consegue mais, ela precisa ser internada. E ela chegou naquele estado, né, do Alzheimer, quase que praticamente final, e onde ela não conhecia mais ninguém, e ela não sabia nem quem ela era, nem quem era o marido dela. Ela, desculpem a comparação, mas ela e um cachorro, o marido dela na frente dela e um cachorro, bom, para quem, né, vive, sabe o que é o Alzheimer, sabe o que eu estou dizendo. Porque a pessoa perde toda a noção, né, do espaço, não existe mais, né, no reconhecimento. Então ele ia todo dia, e ela já estava nesse estado avançado, e ele ia todo dia visitá-la. Todo dia ele ia visitar. Todo dia ele ia visitar. Um belo dia a enfermeira disse para ele assim: seu fulano, mas né, o senhor vem aqui, o senhor já é um senhor de idade, com tanto sacrifício, o senhor mora longe, o senhor não precisa, vem uma vez por semana, afinal de contas vocês têm um plano de saúde bom, o hospital aqui é maravilhoso, ela tem todos os cuidados, vem uma vez por semana, não precisa vir todos os dias. E depois, né, seu fulano, ela nem sabe mais quem é o senhor. Ele olhou para a enfermeira e disse: mas eu sei quem ela é. Ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Isto, minha gente, só se entende pela lógica do amor. E o amor, a vida no amor, ele tem disto. Eu não esperava que a minha esposa, né, ficasse com Alzheimer. Eu não esperava que a minha namorada, a minha noiva prometida em casamento, fosse acometida por um acidente gravíssimo. Eu não esperava. Eu não esperava que o meu cunhado viesse morar com a gente. Eu não esperava que o meu... Qual é a sua desculpa, hein? Qual é a sua perna de pau? Qual é a sua desculpa para dizer: eu não aguento mais? Você já assistiu o filme A Cabana? Alguém já assistiu? Levanta a mão, por favor, quem já assistiu. Isso. Quem não assistiu, fica um convite aqui, né, irmã? Do padre e da irmã Cristina. Assista o filme A Cabana, né? Ajuda um pouquinho, né? Um pouco a trabalhar um pouco essas questões em nós. Então vejam, minha gente, tudo isto, né, existem todas as situações que às vezes nos foge da nossa... O que eu quero dizer para você é que isto acontece com todo homem e com toda mulher. Acontece com o Papa Francisco, acontece com a pessoa mais ungida que você possa imaginar, né? Imagina uma pessoa que você considera assim que ela passa por isso. Ele passa por isso. Os reveses, as dores, as provações, as cruzes, as situações que às vezes a gente não queria passar, nós passamos por isso. Adão e Eva, num belo dia, né, ensolarado, quando eles menos esperavam, né, todo o sentido ali do pecado, né, ao eles entrarem, né, em intimidade, vamos dizer, com a serpente maligna, né, a serpente que vai seduzindo, enganando, enfim, a Eva e também Adão. Depois que eles fizeram, né, entraram, né, na onda da serpente, ele se dá conta: o que eu fiz? Deus vai procurar: Adão, aonde estás? Então essa é a pergunta que nós queremos fazer para você, marido, e para você, mulher. Aonde você está? O que está fazendo você fugir do seu casamento? O que está fazendo você fugir da sua responsabilidade naquilo que a irmã nos apresentava na parte da manhã, na lógica da sua paternidade e da sua maternidade? O que faz você fugir? Né, nós falávamos também, né, na primeira pregação, né, citávamos o exemplo de Moisés. Moisés foge, e olha que vejam, quando ele lá estava nesta condição, lá no Egito ainda, né, ele era
tido como um filho do faraó. Ele foi criado junto, né, com o filho da rainha. Então ele não era um Zezinho qualquer, desculpe lhe dizer assim. Mas aquela condição de pecado, porque ele matou, né, ele cometeu aquele crime grave, qual é o sentido ali? Ele foge. Ele foge porque ele não quer mais olhar para ele mesmo. Aonde tu estás? Aonde tu estás no teu casamento? Se a gente pudesse permitir agora, né, mentalmente você agora faça um pouco essa... Se fosse dado agora a permissão, né, ou enfim, né, um microfone, não na frente de todo mundo, mas assim, para você e para ela, para você e para ele, marido e mulher, se fosse dado agora né, para o outro falar, e você fizesse esta pergunta para o seu partner, para o seu, né, cônjuge: meu amor, você ia dizer para ele assim: meu amor, minha querida, meu querido, fale para mim, por favor, aonde eu estou. Me ajuda a me encontrar. E, gente, isso o demônio, ele é tão astuto, e aqui puxando o gancho daquilo que nós estamos aqui vendo, o demônio, ele é tão astuto que hoje, nos últimos tempos que nós estamos vivendo, nesses tempos, enfim, né, não posso eu aqui afirmar que são os últimos, isso cabe, né, à interpretação dos sinais, enfim, que nós aqui estamos vendo ao menos, mas nos tempos em que nós estamos vivendo, o demônio é tão astuto que ele, né, ele toda a vida, em toda a história da igreja, a vida religiosa teve os seus altos e baixos. Nunca, desculpe lhe dizer assim para você entender o que eu vou falar. A igreja já passou por histórias terríveis. Papas, que foi depois, né, os chamados antipapas. Papas que viviam, né, o concubinato, a simonia, né, pecados graves. Mesmo assim, obviamente, na lógica da fé, na lógica daquilo que é o caminhar da igreja, Deus não permitiu que a igreja perecesse, embora pastores indignos e infiéis. Mas nos últimos tempos, a jogada última do demônio, e quem fala isso não sou eu, uma das últimas cartas que a irmã Lúcia, você já deve ter ouvido falar dela, ela foi uma das 3 pastorinhas e foi a última a morrer, né? Quem lembra o nome dos 3 pastorinhos? Jacinta, Francisco e Lúcia, né? Então, Jacinta e Francisco morreram ainda jovenzinhos, tem toda uma história, né? Você sabe. Lúcia, né, depois entrou para o Carmelo e morreu, né? Ela, se eu não me engano, morreu logo depois do Papa João Paulo II, né? Enfim, por volta do ano 2000, depois para lá. Enfim, numa das últimas cartas que ela escreveu, ela justamente numa dessas cartas ela vai dizer que a última tacada, desculpe, eu estou usando um termo aqui que ela não usou, obviamente, mas só para você entender, a última tacada do demônio vai ser contra a família. E eu não preciso falar aquilo que nós estamos vendo, né, e vivendo. Das dores, das situações, né, de tudo aquilo que, né, o meio social está vindo para destruir, para como que um rolo compressor, né, passar por cima de tudo, esmagar tudo, porque agora vem uma nova, né, assim, por todos os aspectos, você sabe, vem agora uma nova era, uma nova forma de pensar. Então tudo aquilo que era, né, o modelo tradicional do pai e da mãe, isso já é cafonice, já é careta, isso já não conta mais. Agora a família tem um sentido muito alargado, e aquilo que eu falava para vocês, né, dava o exemplo ali, né, dos casos que a gente está vendo para lá e para cá, cada vez mais estão vindo morar, né, ao nosso lado, como vizinhos, estão aí, né? Os famosos casos, enfim, que eu diga a famosa ideologia de gênero, que você obviamente tem visto, tem acompanhado. Aquilo que as nossas escolas, né, alguns de vocês conversando com a gente, né, falavam: padre, aqui na escola não pode falar de Deus.
No Brasil você acha que está diferente? No Brasil não está diferente. No Brasil, toda essa contaminação, a gente precisa entender que tudo isso, né? E nesse sentido nós precisamos ser astutos como as serpentes, né? Como Jesus falou. Nós precisamos entender que existe um plano orquestrado, maligno, né? Que tem a ver com a ONU, tem a ver com as grandes organizações mundiais e internacionais, Unesco e Companhia Limitada. Gente, isso quem diz não sou eu. Vamos pegar os documentos, né? Se você por acaso, se você já leu, você sabe, ótimo. Se por acaso, né, você tem dúvidas disso, vamos pegar os documentos e vamos ler e vamos estudar e você vai ver que é assim como o padre está lhe dizendo. Então, tudo isto, né, não é assim, não nasceu do dia para a noite, não é à toa que o movimento feminista está aí gritando para lá e para cá, né, com os seios de fora, etc., fazendo as suas badernas, as suas cafonices, né? Mas na verdade são meios, né, de manipulação, onde aí na sociedade o que conta mais não é, né, não são mais os valores, não são mais as virtudes. Nós precisamos entender que no passado nós vivíamos numa sociedade onde, né, como contexto social, o que acontecia? Né? Ninguém precisava dizer, você não precisava falar para o seu vizinho, olha, se o meu filho fizer rebardaria, você pode chamar atenção. Você não precisava fazer isso. Isso era incutido na sociedade, né? No meio que nós vivíamos. A sociedade tinha essa, até eu chamo assim, essa autoproteção, vamos dizer, né? Se um vizinho visse o filho do vizinho fazendo alguma coisa, sei lá, alguma bobagem, alguma besteira, ele tinha, por lógica, né, a autoridade dizendo, ô fulano, sai daí! E o pai do moleque não vinha no vizinho brigar, pelo contrário, o pai do moleque que ia pegar ainda, né, a orelha do moleque e dizer. Ou então, né, os casos, né, aí para quem é professor e quem é professora, hoje, né, nas escolas, desculpem se eu estou citando essas coisas, mas são casos que nós ao menos estamos vivendo grandemente lá no Brasil, mas eu imagino que isso não é muito diferente daqui. Né, porque isso faz parte de uma situação social, né, de uma orquestração, né, que vai além, foge dos muros, né, das nossas nações, das nossas sociedades. Isto, né, é um imperativismo mundial. Então hoje, por exemplo, né, o exemplo das escolas, né? Antigamente, se o aluno tirasse nota baixa, né, ou tomasse uma como é que fala, uma repressão, como é que fala? Uma advertência, né, da escola, da diretora, né? O pai ia na escola e ainda batia, né? Modo de falar, mas, né, acabava. Ou seja, o pai como que colaborava com aquele. Isso mesmo, professora. Estamos juntos aqui. Hoje em dia, se um professor faz isso, se a escola faz isso, o pai vai lá e dá de dedo na professora. Né? Então, vejam, nós estamos vivendo num outro contexto, mas esse contexto todo ele está sendo plantado. E nós não podemos ser ingênuos. Nós não podemos olhar isso e dizer, é que as coisas são assim, é que há 20 anos não é. Mas tem um porquê. Na natureza nos prova isso. Né? Se aqui, né, por exemplo, nessa região dos Estados Unidos, qual é o fruto? Qual é a fruta que costuma dar aqui nessas terras? Maçã, pera, uva. Dá uva aqui? Dá banana aqui? Por que não dá banana? Você não precisa me explicar. Pronto. Não pode dar banana. Vai no Brasil, vai no Peru, né? A banana precisa de calor. Então veja, a própria natureza nos ensina o quê? Ou seja, porque da pera, da maçã, a terra, o clima é bom para isso. Existe uma reação química e climática que contribui para que a maçã cresça. Né? No Brasil, banana não precisa plantar, não precisa, né? Claro que também tem o cultivo, mas assim, você joga no terreiro, o bicho, né, cresce e não precisa pôr nem fertilizante, nada. Por quê? Da mesma forma, essas coisas, tudo aquilo que nós estamos vivendo, gente, é porque de alguma forma isso foi plantado. Isto foi gerado. Nós não podemos ser ingênuos, né? Hoje, né?
né, eu imagino que vocês acompanham, né, a situação do Brasil. Vejam, um exemplo brasileiro, gente. Gente, é mais do que provado o Brasil, né? Foram feitas já inúmeras estatísticas, aproximadamente 70% da nação brasileira é contra o aborto. Mas o governo quer, por quê? Porque existe uma orquestração. O aborto precisa ser aprovado e ponto final. E aí eu pergunto para você, mas que raio de democracia que nós vivemos? Democracia é uma fachada, uma mentira. Nos enganam. E na lógica familiar, né? Porque obviamente, por que nós estamos falando tudo isso? Gente, a nossa família está vivendo nesse terreno. E não adianta eu querer assim, não adianta você pensar assim, padre, mas graças a Deus eu tenho a minha casa, eu tenho meu carro, meus filhos estudam numa escola boa. Se você pensa assim, meu irmão, eu peço, por favor, pare de pensar assim. Pare de ser egoísta. Porque se o mundo cair, você vai cair junto. O ser humano, ele não é assim como você está pensando. Não pense você, né? Eu digo isso assim, se por uma hipótese, né? Porque às vezes a gente pode assim correr o risco, né, gente? Essa tentação de, não, mas eu tô bem. Aquilo que nós até falávamos, os reveses da vida. Então as situações, né? Existem várias situações que nos fazem viver, né, e fugir às vezes daquilo que é o plano e o projeto de Deus. Uma outra situação, né, dentro dessa dinâmica, por exemplo, vocês pais e mães. Não adianta você dizer para o seu filho assim, eu não quero que você tenha celular. Vejam, o padre não está dizendo aqui, é para você dar celular ou não é. Eu não estou dizendo nem que sim, nem que não. Isso é você que precisa saber. Eu só estou dizendo assim que não resolve nós falarmos assim, você não vai ter celular. Nós precisamos saber, entender, por exemplo, se você tem mais de 40 como eu, quando nós éramos crianças, nós pegamos um contexto da nossa infância, o celular não era problema para os pais. Não existia. Só que agora existe. E não adianta você querer tentar fazer, né, viver o seu filho numa redoma de vidro que não dá certo. Porque se você não educar o seu filho a usar bem o celular, ele vai aprender com alguém lá fora. Ele vai saber todos os links, todos os botões, todos os tags, né, que precisam ser feitos. Ele vai aprender com alguém, infelizmente, de forma errada. Então, quem sabe é também você hoje que é um pai, né? Que você está aí com seus filhos, sei lá, você tem filhos pequenos, filhos com seus 6, 7 ou 12, enfim, né? Filhos adolescentes. É algo que você precisa saber, olha, né? Então não adianta você querer ser caretão, né? Sim. Com firmeza, como diziam os antigos, né? Fortitur et suavitur, ou seja, né? Com firmeza, mas também com docilidade. Eu costumo dizer sempre assim, os pais, eles precisam sem dúvida ser firmes com os filhos. Mas firmeza não quer dizer ser grosseria, né? Firmeza é mostrar, né? O exemplo que a irmã dava. Abraça o seu filho. Mostre para ele que quem, né, tem autoridade sobre ele é você. Mas é importante que a gente também saiba entender. Hoje, por exemplo, você que é pai e mãe hoje, você precisa saber lidar com isso. O meu filho vai ter celular com quantos anos? Quem vai ensinar a mexer no Facebook ou enfim nas redes sociais? Ele vai aprender isso lá na escola? Porque se você não ensinar, ele vai aprender com alguém. Está entendendo, gente? O padre aqui não está dizendo deixe o seu filho usar celular ou não deixe usar celular. Isto é você que precisa fazer. Só que o padre só está dizendo que não resolve hoje a gente querer ser um caretão. Ou a gente educa os nossos filhos para o meio que nós estamos vivendo, ou então, obviamente, a gente vai aí, né, padecer. Um outro ponto, né, veja, né, nós estamos aqui um pouco fazendo essa dinâmica aí, de tudo aquilo, né, que pode também, dentro dessa nossa pergunta original, né, ou seja, nessa pergunta primeira que nós fazíamos, Deus perguntando para Adão, aonde estás?
A irmã também trabalhava essa questão, né, daí da vida do casal. Há pais e mães que reclamam com os filhos, né, em relação a redes sociais, a joguinhos, com todo... E o padre está junto, viu? Estou dentro, não estou reclamando não. Só que às vezes o pai e a mãe vivem aquela lógica do faço o que eu digo e não faço o que eu faço. A rede social está roubando espaço da sua família. Vocês estão tendo tempo, vocês dois. A pergunta que a irmã fez, né? Quem é mais importante? Como é que é a irmã? Pergunta, você? Quantas vezes, né? Então assim, todas as agitações daí da vida, né? Trabalho, correria, tal, e trânsito. Eu achava que Danbury não tinha trânsito, mas parece que o negócio aqui não, né? Não tá muito. Então assim, saber, né? Ter que lidar com isso. Então, às vezes, né, a mãe, o pai é meio tentado, né, a cobrar dos filhos, mas às vezes não se dá conta que, por exemplo, será se a rede social, né, e os celulares hoje vejam gente, nós precisamos saber lidar com isso. Não resolve, né, as caretices. Né? Eu vou jogar meu celular no mato. Embora alguns casos, né, irmã, não seria uma má ideia, né? Mas isso precisaria ser um caso acompanhado, né? Teve uma vez um caso, um jovem, eu lembro disso. Ele tinha um problema terrível com filmes pornográficos. E era na época ainda meio, sabe, né, não tinha Netflix, essas coisas, enfim, ele ia lá alugar filmes, tinha o DVD em casa, aquela coisa. E para ele era uma tentação muito grande. E obviamente no acompanhamento com ele, confissão, acompanhamento, e tentando ajudar o irmão, aquela coisa. Chegou um certo momento, eu disse assim, irmão, vende vende, dá, joga fora, não sei o que você vai fazer. Gente, às vezes há algumas situações, né, não querendo ser radical, mas vejam, isso precisa ser, repito, né, precisa ser contextualizado. Mas sabe aquela palavra quando Jesus fala, né, se o teu olho te leva a pecar. Jesus não fala isso? Corta. Então é claro que eu não mandei, né? Eu falei para ele, depois de um bom tempo tentando ajudar, né? Era algo tão forte nele que nós precisamos começar. Só que também a gente precisa também fechar essa janela aí que está dentro da tua casa, que está destruindo a tua vida. E hoje a janela para você é esse bendito, como é que fala? MP3 não é? DVD, né? Vende esse DVD, meu irmão. Vamos tentar aqui, ao menos para tentar, né, acalentar um pouco as coisas para a gente ver se começa a fazer um processo de cura, de libertação, mas do jeito que está aqui não dá. Mas enfim. Então, vejam, são questões que às vezes nós temos que lidar. Então, uma dessas questões hoje, né, as redes sociais, né, quanto, por exemplo, às vezes a rede social rouba o espaço da vida do casal. Mas assim, é tão interessante, a gente precisa se observar isso. Gente, isso é tão normal hoje. Assim, eu estou dizendo normal, mas é uma vigilância que nós precisamos ter. Quando você estiver em casa, vocês na sala, está ali todo mundo, a família está reunida. Como é que está? O pai está no dele, a mãe está lá no dele, na dela. Os filhos. Quando você tiver, por favor, quando você tiver na sua... Sabe por quê, gente? É um exercício que eu estou tentando fazer comigo, porque nós padres, a gente não está excluso disso. A gente também é tentado a viver assim, na nossa vida religiosa. Às vezes, né, as correrias, né, tô almoçando, eu e o Padre Mariano, nós moramos em 12, eu e o Padre Mariano, né, na nossa vida comunitária. E aí nós estamos tentados, o celular está ali, a mensagem, como é que fala? O WhatsApp, fulano, a pastoral, não sei o que. Tá... É verdade, às vezes são situações, né, da nossa necessidade pastoral. Mas, sabe, então a gente precisa fazer também um pouco esse esforço para fugir daquilo que são os vícios. E hoje, né, este âmbito aí, redes sociais, né, é uma grande tentação.
Então precisamos cuidar disso. Cuidar, zelar daquilo que Deus nos deu. Como é que uma das tentativas que gente, nós precisamos aprender a cultivar melhor em nós aquilo que é virtuoso. Por quê? Como é que se combate um vício? Se combate um vício trabalhando as virtudes. Né? Você sabe muito bem o que é a virtude. A virtude é, vamos assim, né, traduzindo em palavras bem simples, é a repetição de um ato bom que você já o faz, né? Até mesmo sem dar-se conta. Né? A gente pode dizer assim, né? Todo dia de manhã eu escovo, vou no meu banheiro, né? Vou no banheiro lavar o rosto e escovo o meu dente. Né? É um exemplo bobo que o padre está trazendo só para ajudar a iluminar aquilo que nós estamos falando. Vejam, ninguém precisou dizer para você, vai escovar os dentes. Você já criou este hábito de ir escovar os dentes, e graças a Deus, né? E o seu cônjuge também dá graças a Deus por isso. O vício, o que ele faz? O vício é também a mesma coisa, ou seja, é um ato já repetido, mas que não é bom, que não é virtude, que a gente chama de vício. Que você faz já sem, às vezes, até mesmo dar-se conta. Então a gente precisa combater os nossos vícios, tentando trabalhar melhor as virtudes na nossa vida. As virtudes, né, por exemplo, a virtude as 4, né, as virtudes nós assim, ao menos enumeramos em 4. Isso já vem desde uma tradição muito antiga, né, cristã e ainda até mesmo filosófica. A virtude da prudência, da justiça, da fortaleza e da temperança. As 4 virtudes cardeais. A prudência ajuda a tomar as boas decisões. A justiça ajuda a entrar no coração do outro, né? A forma como às vezes a gente cobra o outro, né? Assim como às vezes a gente quando é cobrado e não gosta, mas a gente adora, né, cobrar o outro. Então assim, a justiça, né, a virtude da justiça nos ajuda a entrar no coração do outro. E na lógica de Deus, né, a justiça aqui, o que significa a justiça? A justiça e a misericórdia, né, em Deus elas caminham juntas. O que é a justiça de Deus? É a misericórdia de Deus. Só que o que é a misericórdia de Deus? É a justiça de Deus. Né? A gente às vezes, né, parece que a gente não consegue separar a justiça e a misericórdia. A gente acha que a justiça, né, a justiça, né? E a misericórdia, né, passa a mão na cabeça que está tudo certo. Em Deus essas duas realidades elas caminham juntas, a justiça e a misericórdia. A justiça da fortaleza ajuda a manter o rumo apesar das pressões, né? Quando uma pessoa é forte, né, vive a fortaleza, né? Sabe assim, quando todo mundo está dizendo para você, para, seu bobo, deixa de besteira, e você não vai conseguir, né? Um exemplo claro que a gente às vezes observa muito isso, né, quando a pessoa decide fazer dieta. Já percebeu isso, né? Existem aqueles que vivem bem a fortaleza, mas facilmente a gente encontra aqueles que não conseguem viver a fortaleza, né? Quando se propõe a fazer, por exemplo, a dieta, né? O cara começa a primeira semana e não sei o que, e carboidrato, e corta, e não sei o que, é só proteína, né? Aí tem as inúmeras dietas, né, que o povo inventa aí, que, né, claro que eu não sou expert nisso, então, mas aí, né, passa para lá, passa para cá, o cara vai na festinha de aniversário, né? Eu não sei se aqui vocês comem barbecue. Faz barbecue aqui, não? Fala barbecue em inglês? Mas eu não sei se é gostoso igual ao do Brasil, gente. Né? Churrascão, nossa, né? Aquela picanha suculenta. É difícil, né? Uma pessoa que, por exemplo, está tentando viver, né? Tipo assim, ele não pode comer gordura. Pô, vai numa festa de aniversário do cunhado, né? Na churrasqueira lá, taca umas picanhas lá e não sei o quê. Aí fica difícil. Então a fortaleza, né, ajuda a manter o ritmo, ou seja, né, a decisão. Eu vou. É aqui que eu quero, né, apesar das pressões, apesar das adversidades. E a temperança, né, a gente pode chamar de temperança ou autodomínio. Orienta as energias para a missão, né? Você ter autodomínio, né, controle de si, isso é a temperança. Né? Sabe aquela pessoa que é explosiva, né? Que por nada explode, né? E já vai fazendo barraco? É sinal que é uma pessoa que precisa assim, trabalhar melhor a virtude da temperança. Então vejam, meus irmãos, isso tudo nós estamos falando para quê?
né, tomando como princípio aquela nossa pergunta inicial: aonde você está? Aonde você está no seu casamento? Onde você está na sua família? Você é pai? Aonde você está, pai? Os seus filhos estão perguntando para você. Você é mamãe? Mamãe, aonde você está? Né, as várias e as inúmeras situações. Então, é isso que nós queremos pedir, né? Pedir ao Senhor. Saber, né, lidar com tudo aquilo que torna-se depois, né, adversidade, né? Situações inesperadas que você não achava que ia acontecer, que você não achava que você ia viver. Então nós queremos pedir essa graça ao Espírito Santo. Eu gostaria de pedir ao ministério, né, nós podemos cantar um canto. Queria convidar você, sentado mesmo, do jeito que você está. Em tudo aquilo que Deus falou para nós. Senhor, desde o início desse retiro, hoje pela manhã, nós estamos invocando o Espírito Santo. Jesus, os nossos corações estão se encontrando aqui nesse retiro. Eu, a irmã Cristina, nós não conhecíamos esses irmãos, mas o Senhor já os conhecia e o Senhor já sabia de tudo. Por isso, Senhor, de forma muito humilde, na verdade, na caridade, no amor, na justiça, na temperança, na fortaleza, na prudência, nós queremos, meu Deus, ser profecia na vida desses irmãos. Por isso nós estamos te pedindo, Espírito Santo, vai na nossa frente, vai na frente de cada um de nós. Quantas vezes, Espírito Santo, eu, Padre Sandro, você pai, você mãe, nós nos nossos agitos, nas nossas aflições, no nosso querer resolver as coisas, quantas vezes nós queremos ir na frente, querer resolver, atropelamos às vezes as coisas. Somos às vezes os sabidões, né, da nossa casa. Deixa isso aí que eu sei fazer, que eu resolvo. Quantas vezes, Senhor, nós precisamos reconhecer isso. Quantas vezes nós atrapalhamos o projeto de Deus. Senhor, mas nós estamos aqui para te adorar e te louvar, porque nós sabemos, meu Deus, que tudo concorre para o bem daqueles que te amam. Nós sabemos, meu Deus, que mesmo quando Adão e Eva, desvirtuando o teu projeto inicial de amor, do teu projeto, meu Deus, para a humanidade, porque obviamente abriram espaço para o pecado na casa deles, mesmo assim o Senhor não os abandonou. E eu gostaria de dizer para você também, meu irmão homem, você que está aqui, eu não sei quais são os caminhos que você tem andado, eu não conheço você, mas Deus conhece. Deus sabe os caminhos que você tem andado, e nem por isso Deus deixou de amar você. Assim como Deus correu para acudir Adão e Eva. O que fizestes? Aonde estás? Senhor, mas aquela mulher, foi a mulher. Eva, o que fizeste? Senhor, foi a serpente. Mesmo diante desta situação dolorosa, Deus não abandonou o seu projeto de amor. Quis salvar o homem. Assim também agora, da mesma forma, esta palavra voltada para nós, direcionada para nós, para você, para a sua casa, você homem, você mulher, também essa palavra é para nós. Como nós dizíamos, não sei por onde você tem andado, mas o Senhor quis te trazer aqui para que você recuperasse
porque Ele precisa lhe dizer isto. Ele precisa lhe dizer que Ele ama você, que Ele ama a sua família. Muitas vezes você achou que a sua família era um lixo. Muitas vezes você, talvez lá no fundo do seu coração, você chegou até a amaldiçoar ou a não desejar a sua família. Muitas situações que às vezes nós vivemos, as mulheres às vezes podem viver, às vezes até mais do que nós homens. Por exemplo, quando às vezes acontece uma gravidez indesejada. Às vezes a mulher desejou isso no coração. A não aceitação daquele filho, daquela filha. Você é um estorvo para mim, você é um atrapalho, você é um atraso de vida. Eu não podia ter ficado grávida agora. Não era agora que nós deveríamos ter um filho. Não foi assim que eu planejei. E eu lhes digo uma coisa, meus irmãos, me permitam lhes dizer uma coisa, nós todos somos brasileiros. Eu e a irmã Cristina estamos aqui. E o sentimento que vem no nosso coração estando aqui essa semana é o mesmo sentimento quando você chegou aqui. Hoje talvez você já tem 20 anos aqui morando aqui, 20, 30, não sei quantos anos você mora aqui. Mas eu tenho certeza que o sentimento que veio no seu coração, assim que você colocou os pés nessa terra, é o mesmo sentimento que eu e a irmã Cristina estamos tendo. Um sentimento de entusiasmo, de dizer: uau! Que desejos, né? O desejo que vem no nosso coração, se o nosso povo lá no Brasil pudesse ter um pouquinho do que eles têm por aqui. De você poder ir no mercado, você vê que uma caixa de leite, me ajudem, quanto custa uma caixa de leite? Eu não vi o preço do leite, gente, eu vi o preço de outras coisas. $1, $2. O desejo de poder pensar que uma família hoje no Brasil não tem os seus R$90 para trocar o gás, porque o gás já está custando 90 lá. O sentimento que estava no seu coração quando você chegou nessa terra é o sentimento que está acontecendo comigo e com a irmã Cristina. Desejo, né, do fascínio, da admiração. E que talvez isso não está mais no seu coração porque você se acostumou com isso. E isso não está errado. Mas eu estou lhe dizendo isso porque não se acostume com as coisas, com a vida. Deus, Ele tem os seus meios de trabalhar na nossa vida e no nosso coração. E o tempo foi passando, então hoje você está aqui já faz muitos anos, você constituiu família, você comprou casa, você hoje trabalha, você tem uma vida, né, de certa forma um pouco mais estável de quando você chegou aqui. Isso tudo, meu irmão, é também graça, é também bênção. Mas por favor, perceba para que direção Deus está levando a sua família. Você precisa perceber isso. Você precisa perceber qual é a direção Deus está querendo para você, para a sua família. Você homem, como pai da sua casa. Você mulher, como mãe e esposa. Por isso Deus está assim nos convidando, nos convocando. Por isso essa pergunta: aonde tu estás? Como o padre já disse, esta pergunta ela não é uma pergunta geográfica. O padre sabe que você está aqui em Danbury, mas Deus não é disso que Deus está perguntando. Ele sabe que territorialmente você está aqui. Espiritualmente, teologicamente falando, aonde você está? Você está dentro do projeto que Deus pensou para você, ou você ainda está fugindo dele?
Por isso, Espírito Santo, e agora sim, feche os seus olhos. Trabalha, Espírito Santo, em nós, com o teu amor, com a tua graça. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Espírito Santo, vinde, orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão, de transformar, incendiar, dás fogo do céu neste lugar. Vamos ficar de pé. Incendeia minha alma. Cante bonito. Incendeia minha alma. Cante bem forte. Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. É o que nós queremos te pedir, Senhor. Incendeia, faz arder o nosso coração. Sim, meu Deus, pelo plano de amor, pelo projeto de amor que o Senhor tem para nós. Você, homem, você pode dizer: Senhor, incendeia a minha alma. Eu como pai, eu como homem, eu como marido, talvez eu tenha vivido, eu tenho experimentado, meu Deus, essas circunstâncias que às vezes me fazem fugir de mim, fugir de Deus, fugir do projeto de Deus. Me fazem fugir do olhar da minha esposa. E é tão interessante isso, meu irmão. Vocês maridos, né? Vocês casais, o olhar, o seu olhar, homem, revela você para sua esposa. O seu olhar, mulher, revela você para o seu marido. Quanto é duro quando os casais não se olham mais, porque tem vergonha, porque no fundo é a mesma experiência que Adão fez, que Eva fez. Quando eles pecaram, eles se esconderam, eles não queriam mais mostrar-se. Vejam a experiência de Adão: eu estou nu. Adão, mas quem te disse que estás nu? E aí então ele confessa o pecado dele. Se por um acaso, meu irmão e minha irmã, na sua vida de casado, vocês chegaram um pouco nesta fase de não cruzarem mais os vossos olhares, tenha coragem de voltar. Tenha coragem, marido, de olhar nos olhos. Você não precisa fazer isso agora, porque eu acredito que isso também agora, ao menos, isso tem a ver um pouquinho da intimidade de vocês dois. Mas tenha coragem de olhar nos olhos da sua esposa e diga para ela: eu preciso voltar. Você, mulher, se você justamente também, de alguma circunstância, vocês se dão conta que o relacionamento de vocês está vivendo já esta fase
de os olhares que não se cruzam mais, têm medo de se olharem. Tenha coragem de dizer: eu preciso voltar. Incendeia, Senhor, a alma desses meus irmãos e dessas minhas irmãs. Senhor, foi para o amor que o Senhor os chamou, foi para o amor que o Senhor os uniu. Foi para o amor, meu Deus, foi na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Por isso, Senhor, faz arder os corações desses teus filhos pela graça do Espírito Santo. Restaura, meu Deus, restaura os casamentos, restaura as uniões, restaura, meu Deus, aquilo que está torto, aquilo que está desordenado. Um relacionamento que talvez possa estar vivendo esta situação de uma desordem. Aonde tu estás? Aonde tu estás, mulher? Esposa, mãe, aonde a senhora está? Aonde tu estás, marido, homem? Papai, aonde o Senhor está? Incendeia, Senhor, a nossa alma, faz arder os nossos corações pelo teu amor, pela obra do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vem em socorro da nossa fraqueza e nós não sabemos nem sequer orar. Nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito que vem em socorro de nós e ora em nós com gemidos inefáveis. Por isso, faz arder o nosso coração, Espírito Santo. Faz arder o coração dos maridos, das esposas, dos filhos. Faz arder o coração dos casais. Faz arder o coração, meu Deus, daquele marido que não pôde vir hoje no encontro, daquela esposa que não está aqui no encontro porque não puderam, enfim, as circunstâncias fizeram que talvez o marido está aqui, a esposa não está, ou então a esposa está aqui, mas o marido não pôde estar. Faz arder o coração dele, meu Deus, aonde ele está agora. O coração dela. Incendeia a nossa alma. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Meu coração, incendeia meu coração, incendeia meu coração, incendeia meu coração, Senhor. Mais uma vez, incendeia meu coração, incendeia meu coração, incendeia meu coração, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos. Nós te glorificamos pela força do teu Espírito Santo, que vai além das nossas capacidades, das nossas forças, dos nossos sentimentos. Obrigado, meu Deus, pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Nós te glorificamos, nós te bendizemos por isso. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Nós te louvamos e te bendizemos. Ora em nós, Espírito Santo. Ora em nós,
Santo. Pela tua presença faz arder o nosso coração. Dança em nós, Espírito Santo. Liberta-nos, Espírito Santo. Tira do nosso coração o peso, aquilo que está escravizando-nos, aquilo que está nos amarrando, aquilo que não tem deixado eu dormir, Espírito Santo. Aquilo que tem, como nós costumamos dizer às vezes, infernizado a minha vida. Liberta-me, Espírito Santo. Quebra o jugo do pecado, dos grilhões, a escravidão. Porque eu quero nesse retiro me encontrar, e eu me encontrando, eu estou encontrando Deus. E ao eu encontrar-me também com Deus, eu estou encontrando o amor da minha vida, que é a minha esposa, que é o meu marido, que é a minha família, que é o projeto que Deus plantou e sonhou para mim. Sim, Espírito Santo, quebra em nós. Quebra as armadilhas, os enganos, as trapaças, as mentiras. Uma vida dúbia que talvez eu permiti que o meu casamento entrasse. Uma vida mentirosa. Nós estamos acostumados a mentir um para o outro. E deixa eu lhe dizer assim, você sabe que um sabe um do outro, que um mente para o outro, mas mesmo assim você permite que isso aconteça. Diga não, meu irmão, diga um basta, diga eu quero, chega para mim. Eu não posso viver um casamento assim. Eu não casei para mentir. Eu não casei para ser um saco de pancada. Eu não me casei para ser um estorvo na vida do outro. Eu casei por amor. E o Espírito Santo quer ordenar em mim agora isto. Quer que eu volte a entender, a compreender aquilo que é a imagem primeira que Deus colocou no nosso coração. Porque o pecado, meu irmão e minha irmã, tem feito isso nas nossas famílias. Tem tirado a imagem bonita que Deus plantou no seu coração. Por isso, Espírito Santo, ordena em nós. Ordena a vontade de Deus. Meu irmão, é uma coisa tão bonita isto. Minha irmã, você tem a liberdade de fazer isso. Por favor, na autoridade de batizado que você é. Você pode dizer até mentalmente se você quiser. Se você puder falar com a sua boca, melhor ainda. Mas você pode dizer mentalmente, se você tem vergonha de expressar isso com a sua boca. Espírito Santo, eu ordeno na minha vida. Eu ordeno os meus pensamentos. Eu creio, Espírito Santo, que o Senhor pode colocar ordem. Ordem no meu interior. Ordem no meu relacionamento familiar. Na minha intimidade com a minha esposa, com o meu marido. Coloca ordem, Espírito Santo, em mim. Como batizado que sou, eu assumo na autoridade de Cristo. Eu digo, eu quero que o Espírito Santo coloque ordem em mim. Ordene os meus afetos. Ordene os meus sentimentos. Ordene o amor. Porque eu fui criado para o amor. Obrigado, Senhor. Incendeia a minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Para terminar, incendeia. Incendeia minha alma. Incendeia
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Nós vamos ter